Mentira número 6. Memória de vídeo é o que mais importa numa placa de vídeo. Me diz uma coisa, se você fosse comprar um carro esportivo, você ia escolher baseado na potência do motor ou na quantidade de litros do tanque de combustível? Alguns especialistas, na hora de recomendar uma placa de vídeo, lascam algo do tipo, você tem que comprar uma placa com 8 GB, sem mencionar qual é o chip gráfico que você deve usar. Ou então, aquele teu amigo vai mostrar o computador novo para jogos que ele comprou, e aí fala, a placa de vídeo é paulada, ela tem 4 GB de memória. E aí você vai ver e é uma placa de vídeo de entrada, daquelas que nem é voltada para jogos, só que com uma quantidade extra de memória para ser uma engana trouxa. Bom, mas primeiro uma rápida explicação. O que é a tal memória de vídeo? É uma memória que vem na placa de vídeo, também chamada de VRAM, e que serve principalmente para armazenar as texturas dos gráficos utilizados pela placa de vídeo na hora de desenhar os quadros dos jogos. Numa placa de vídeo de verdade, ela não tem nada a ver com a memória RAM principal do computador. Embora, se você está usando o vídeo integrado, uma parte da RAM do computador é utilizada como VRAM. O problema é que, embora muita gente ache que a quantidade de VRAM esteja diretamente ligada ao desempenho da placa de vídeo, isso é falso. O desempenho depende principalmente do modelo e das capacidades do chip gráfico, que é o chip principal da placa de vídeo, também chamado de GPU. O desempenho depende da arquitetura do chip, do número de núcleos de processamento que ele traz e assim por diante. Outro fator que importa bastante é a velocidade de comunicação entre o chip gráfico e a memória de vídeo. Essa velocidade, que se chama largura de banda, depende basicamente de 3 fatores: do tipo da memória de vídeo, do clock dessa memória e da quantidade de bits de comunicação. O tipo de memória pode ser DDR3, que é a mais lenta atualmente nas placas de vídeo, GDDR5 ou GDDR6, que é a mais recente e mais rápida. DDR significa Double Data Rate, ou seja, um tipo de memória que transfere 2 dados a cada ciclo de clock. O número que vem depois significa geração, quanto mais recente a geração, maior o desempenho, normalmente. E o G antes de GDDR5 ou GDDR6 significa que é um tipo de memória especificamente fabricado para funcionar em placas de vídeo. O clock pode ir desde valores de 1,8 GHz, que é comum em DDR3, até 14 GHz ou mais para GDDR6. O número de bits do barramento pode ser 64, 128, 192, 256 ou até 384 ou até mais. E significa quantos bits são transferidos ao mesmo tempo. Multiplicando o clock efetivo da memória pelo número de bits e dividindo por 8, a gente tem a largura de banda. Ou seja, uma placa de vídeo com memória com barramento de 256 bits e clock de 14 GHz terá uma largura de banda de 448 GB por segundo. Mas a quantidade de memória na placa de vídeo não interfere no desempenho. Duas placas de vídeo que têm o mesmo chip gráfico e a mesma largura de banda de memória de vídeo vão ter o mesmo desempenho, mesmo que uma tenha 4 GB e a outra tenha 8 GB. O que pode acontecer é, se você não tiver memória de vídeo suficiente, pode ser que você não consiga rodar determinado jogo na resolução e na qualidade gráfica que você quer. Por exemplo, para jogar um determinado jogo na resolução 4K e qualidade gráfica das texturas como Ultra, você precisa ter 8 GB de memória de vídeo. Se a sua placa de vídeo tiver apenas 6 GB, você vai precisar reduzir a qualidade das texturas para intermediária ou para baixa. Só que nesse exemplo, não adianta você ter 8 GB de memória de vídeo se o chip gráfico não tem poder suficiente para rodar esse jogo em 4K no Ultra. Ou seja, não adianta nada colocar muita memória de vídeo numa placa que tem um chip gráfico fraco. Por isso que, em geral, os fabricantes colocam menos memória de vídeo nas placas mais fracas e maior quantidade de memória nas placas mais poderosas. Só que alguns fabricantes de placas de vídeo pegam modelos de chip gráfico bem básicos, que nem são recomendados para jogos, e montam em placas de vídeo com uma quantidade maior de memória de vídeo. E para ficar mais barato, utilizam memórias mais lentas. Então, se um determinado modelo de placa de vídeo de baixo custo, que não é recomendado para jogar, tem normalmente 1 GB de memória GDDR5, um fabricante de placa de vídeo, normalmente de qualidade duvidosa, monta e vende uma placa com esse mesmo chip gráfico, mas com 4 GB de memória DDR3. Daí vai o vendedor, seja por desconhecimento ou por má fé, e oferece para o consumidor uma maravilhosa placa de vídeo gamer com 4 GB de memória, que é quase a mesma coisa que aquela outra que também tem 4 GB, só que é bem mais caro. O problema é que essa outra mais cara é uma placa de vídeo de verdade, enquanto aquela mais barata é uma placa de vídeo que não vai deixar nem que você jogue CS em baixa resolução. Então a dica é, se você vai escolher uma placa de vídeo, deve se guiar em primeiro lugar pelo modelo do chip gráfico. A quantidade de memória de vídeo
deve ser utilizada apenas quando você está em dúvida entre dois modelos de preços similares.